Vocês um pouco das minhas ideias, por que eu escrevi o livro Prepare-se para ter sucesso. Basicamente eu tenho feito essas lives de quinta-feira, todas as quintas às 20 e 21, falando basicamente sobre o livro, né? A ideia é mostrar um pouco por que eu escrevi o livro, quem é que deve ler o livro, por que as pessoas devem ler o livro, enfim. O que as pessoas que vão fazer essa leitura, o que elas vão encontrar, que tipo de leitura elas encontrarão, mas basicamente o principal é procurar ajudar as pessoas, né? O livro ele foi feito basicamente com o objetivo de dar um impulso na vida das pessoas, né? Então eu sempre me incomodei muito com essa coisa das pessoas não terem metas, não terem sonhos. Eu sempre me pautei muito por isso, porque durante a minha vida eu sempre busquei ter bastante, trabalhar com metas, trabalhar com sonhos. O sonho é uma coisa que teve presente na minha vida desde sempre. Eu me lembro que desde muito cedo, desde muito garoto, eu já alimentava sonhos, sonhos grandes. Às vezes eu tinha sonhos que, na verdade, eu imagino que só eu mesmo acreditava. E muitas vezes esses sonhos eu contava para outras pessoas e eu não chegava a ser assim desanimado pelas pessoas, desmotivados, né? Desaconselhado. Mas as pessoas sempre, eu me lembro de muitas vezes as pessoas terem achado um absurdo aquele sonho. Assim, como você pode sonhar com isso? Então quando as pessoas me diziam dessa maneira, assim, como você pode querer um negócio desse? Por que você não aceita aquilo ali? Por exemplo, eu me lembro quando eu quis comprar o meu primeiro carro, que eu queria comprar um carro diferente do que a maioria das pessoas tinha na época, né? Então, os meus amigos tinham Fusca, Brasília, e eu quis comprar um Voyage. Isso foi em 1980, 82, 1982, eu queria comprar um Voyage, 83, por ali. Queria comprar um Voyage que era um carro na época top de linha, né? Hoje um Voyage você não encontra provavelmente nem mais nas lojas de desmanches, né? Nesses pátios de desmanche. Mas naquele tempo eu lembro que eu estava saindo do banco, estava indo trabalhar como vendedor, e a minha primeira conquista era um carro. Então eu quis comprar um Voyage. E eu lembro de alguns amigos na época falavam assim, cara, por que você quer comprar um Voyage? O carro era difícil até de encontrar o carro. Lembro que eu comprei esse carro. É engraçado que eu lembro até hoje do sujeito que se chamava Brás, o cara de quem eu comprei o carro. E eu lembro até onde ele trabalhava. Trabalhava num posto de gasolina na rua Cubatão. Eu moro em São Paulo, então ele trabalhava num posto de gasolina na rua Cubatão, ali paralela à Avenida Paulista, Alameda Santos, depois Rua Cubatão ali. E o Brás me vendeu um Voyage branco em 1983, 84, enfim. E era uma coisa assim incrível, era um carro top de linha naquele tempo, né? Então eu lembro muito bem dessas dificuldades que eu sempre tinha de fazer as minhas conquistas, e sempre foram as coisas muito difíceis. Uma coisa que eu acredito que sempre me ajudou é que eu sempre tive sonhos muito grandes. Então eu sempre, nas minhas metas, eu sempre escrevia coisas que tecnicamente eram difíceis, que muitas vezes eram até quase, poderia se dizer até impossível de conquistar. Mas eu conquistava porque eu acreditava muito. Então eu nunca me preocupei, por exemplo, quando as pessoas não acreditavam, quando eu tinha uma meta e eu queria buscar, porque eu pensava dia e noite naquilo. Outro hábito que eu sempre tive também para conquistar os meus sonhos e as minhas metas, atingir as minhas metas, é que eu sempre tive por escrito aquilo que eu queria fazer. Então, durante muito tempo, e até hoje eu mantenho esse hábito de ter por escrito aquilo que eu quero fazer nos próximos 6 meses, os próximos 12 meses, 3 anos, enfim. Então, uma dica que eu daria para alguém que tem interesse, que não sabe exatamente como fazer, escreve as tuas metas, escreve os teus sonhos e metas, os teus objetivos, coloca na carteira, coloca em um lugar onde você possa sempre estar observando. Então, todas as vezes que você abre a sua carteira, e a gente abre a carteira algumas vezes durante o dia e todos os dias, né, provavelmente todos os dias. Então você está sempre olhando para aquele objetivo, é uma forma de você não esquecer. Né? Todas as vezes que você lê, você lembra que você tem um compromisso com você. Esse compromisso, quando você assume ele com você, não é outra pessoa que vai te motivar, não é o teu chefe, não é a tua esposa, não é o teu esposo, não é o teu pai, não é o teu irmão. É você que se autocobra, é você que se automotiva.
Então, eu acredito que uma das coisas que sempre me ajudou a atingir os meus objetivos foi o fato de eu sempre ter por escrito e de eu nunca desanimar. Então, eu nunca desanimava, mesmo quando as coisas ficavam muito difíceis. Evidentemente que em algum momento as coisas ficam difíceis, né? Nós estamos vivendo agora um momento, por exemplo, alguém que tinha uma meta há 2 anos atrás, provavelmente essa meta teve que ser redefinida, teve que ser refeita. Os planos às vezes têm que ser redefinidos, refeitos, mas você não pode desistir. Então, um sonho nunca pode ser abandonado. Certa vez eu ouvi alguém dizer que abandonar um sonho é como você cortar um braço. Se você um dia cortar um braço e der um braço para um leão, por exemplo, você nunca mais vai esquecer. Então, abandonar um sonho é como abandonar um filho. Aqueles que têm filhos sabem que você nunca abandonaria seu filho. Então, um sonho nunca pode ser abandonado. Muitas vezes, um sonho pode ser retrabalhado. Ele pode ficar guardado por algum tempo, mas você não pode esquecer que você tem um compromisso. Nessa trajetória de sonhos, de realizações, de realizar metas, eu sempre tive algumas coisas que sempre, desde muito cedo, eu buscava. Então, eu lembro que uma das coisas que eu sempre busquei, sempre procurei fazer, era me comunicar bem. Eu sempre entendi que a comunicação é um fator muito importante para as pessoas que desejam ter sucesso, que desejam ter metas, que têm metas e que desejam atingir seus objetivos e metas. Então, ter uma boa comunicação é uma estratégia extremamente válida, e eu diria para você que talvez a maior e a mais importante ferramenta que uma pessoa pode adquirir no campo, quando você está se preparando para ter sucesso, quando você está, enfim, em busca de ter metas, isso seja você um vendedor, um empreendedor, um empresário, um executivo de uma empresa, não importa, você precisa uma secretária, mesmo que seja só uma pessoa que faz atendimento numa loja, a comunicação, se você é um pai de família e educa seus filhos, a comunicação, mãe de família, a comunicação é, portanto, uma ferramenta absolutamente essencial, né? Há quem diga que a comunicação chega a ser mais importante do que o grau de inteligência. Há quem diga que a comunicação é mais importante do que o QI, mais importante do que o número a quantidade de informações que você tem acumuladas, né? Então veja que esses pré-requisitos como QI, quociente de inteligência, informação, formação acadêmica, a comunicação é mais importante do que isso. E aí eu explico como assim isso pode ser tão importante. Imagina só uma pessoa que é muito inteligente, mas que não consegue comunicar as suas ideias. Então, de alguma forma, ela acaba tendo as ideias, mas nunca sai do papel. Ela fica com as ideias, mas ela não consegue comunicar, ela não consegue passar. Então, hoje em dia, mais do que nunca, você não pode ter as informações só para você. Informação só vale se você fazer ela trabalhar a seu favor. Se você fizer a comunicação, passar para outro cérebro. Comunicação, quando uma inteligência, uma criatividade, quando algo passa de um cérebro para o outro, você tem progresso. Se fica com você, se você coloca no fundo da gaveta, por exemplo, é muito difícil de você conquistar. Então, provavelmente eu e você conhecemos muitas pessoas que tinham sonhos extraordinários, mas que em algum momento esses sonhos nunca saíram do papel, muitas vezes nunca saíram da cabeça da pessoa. Então ela ficou falando desses sonhos e nunca teve a coragem de praticar, a coragem de exercer, a coragem portanto, de correr atrás. Outra coisa importante quando você está buscando nessa trajetória de realizar seus sonhos, de buscar suas metas, é você ter realmente a coragem de enfrentar os desafios, porque os desafios eles são gigantescos, né? Por que a maioria das pessoas não consegue sonhar, não consegue ter metas e não consegue atingir seus objetivos e metas? Porque não é fácil, nunca foi fácil. Na verdade, é muito mais simples, é muito mais fácil você ficar na zona conhecida. As pessoas elas gastam uma energia tremenda, uma energia brutal para manter o status quo. E elas não gastam 30% dessa mesma energia para mudar o status quo. Então você pode ver na sua vida, provavelmente, você já deve ter feito esforços tremendos para manter a situação, às vezes para viver um relacionamento que não vale mais a pena, para manter um emprego que não vale mais a pena, para ter uma empresa que às vezes já não tem mais sentido você ter aquele negócio, e você gasta uma energia brutal, você arruma dinheiro emprestado,
você se automotiva, vai para lá, mas no dia seguinte está cansado de novo. Então nós gastamos uma energia extraordinária para manter o status quo e não gastamos 30% dessa energia para mudar o status quo. Então, o importante é a mudança. O importante é quando você consegue, tem a coragem de fazer a mudança necessária, fazer a mudança que precisa. Porque quando você fica só na manutenção, você fica vivendo por viver. Então, viver por viver é viver uma vida morna, né? Você viver num relacionamento que você não gosta, um emprego que você não gosta, você morar no lugar que você não gosta, conviver com pessoas que você não gostaria. Isso tudo são coisas que não é interessante, não é importante, mas a grande maioria das pessoas, por falta de coragem, por falta de determinação, por falta de um objetivo maior, por falta de uma clareza maior, muitas vezes por falta de clareza, as pessoas acabam não fazendo essas mudanças e vivendo uma vida inteira no mais ou menos. Né? Você deve conhecer as pessoas que falam do mais ou menos. Você conversa com a pessoa e pergunta como é que está a sua vida, ele fala mais ou menos. E o seu relacionamento? Ah, tá mais ou menos. E lá na sua empresa? Ah, tá indo. Ó, quando a pessoa fala tá indo, é porque já foi. Porque ninguém pode estar indo. Você pode dizer assim, cara, tá fantástico, tá maravilhoso, tá ótimo, tá muito bom, eu estou melhorando, mas está indo como? Então, por favor, nunca diga para um gay assim, está indo, ou tá mais ou menos, vivendo por viver, tô levando. Você já ouviu aquela expressão, estou levando? Levando o quê? Vivendo por viver, o que é viver por viver? Um dia de cada vez? Isso é muito bom no mundo dos caras que escrevem isso. Deixa a vida me levar, isso é muito bom para o Zeca Pagodinho, que faturou provavelmente milhões com a música. Agora, nas nossas vidas, nós temos que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Uma coisa que eu quero falar com você hoje é sobre isso. Nós estamos agora já no mês de dezembro, hoje é dia 2 de dezembro, é o último mês do ano. Então eu quero perguntar para você, quais são as metas, quais são os objetivos para 2022? Como é que você pretende começar no dia 5 de janeiro? Provavelmente a grande maioria das pessoas vai sair de férias, vai viajar, vai voltar, e dia 5 de janeiro a vida vai apresentar para você os desafios de sempre, ou novos desafios, né? Então eu pergunto para você agora, quais são os planos? O que você tem trabalhado? O que você tem feito que te mostra que tem um prenúncio de que em 2022 você vai ter uma vida diferente da que você teve em 2018, 2019, 2020 e está tendo em 2021. Porque se você não gosta dos resultados que você está obtendo, você vai ter que fazer mudanças. As mudanças elas só vão acontecer se você tiver a coragem de fazer. E se fosse fácil, a maioria das pessoas faria. Mas não é fácil. Então é difícil, mas é necessário. Aquilo que você sabe trouxe você até aqui. O que você ainda não conquistou é porque você não sabe como. Então é importante você ter a humildade de pedir ajuda, solicitar ajuda, procurar um profissional, procurar um curso, procurar um treinamento, procurar alguém que já caminhou o caminho que você quer caminhar, que já percorreu o trecho que você quer percorrer, já conquistou o que você deseja conquistar, que já vive a vida que você gostaria de viver. Então é importante que você mire nessas pessoas, se baseie nessas pessoas, procure conhecer e procure ler bons livros, procure, enfim, participar de treinamentos, de cursos. Hoje tem muita oportunidade de você participar disso. Eu acredito que isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Então, voltando a falar de comunicação. A comunicação, você pode ser um bom comunicador e não ter sucesso. Isso pode acontecer. Mas você não conhece nenhuma pessoa de sucesso, de muito sucesso, de sucesso duradouro, que não seja um bom comunicador. Então é fundamental que você tenha, em algum momento, a necessidade, que você tenha, que você veja que comunicação é algo importante. Então, comunicar-se bem. Quando você se comunica bem, quando você respeita os seus parceiros, respeita as pessoas,
O mundo muda. Quando você muda a sua comunicação, o seu mundo inteiro muda, porque você passa, quando você melhora a comunicação, é como se a sua vida inteira, como se você fizesse um upgrade, como falam os informáticos, né? Um upgrade na sua vida. Então, a sua vida inteira melhora, porque melhorar a comunicação, além de ser um avanço extraordinário, é uma liberdade, é uma capacidade, você potencializa a sua vida, você potencializa as possibilidades que você tem de conquista. Então, ter uma comunicação adequada, ter uma comunicação de resultado, eu chamo de comunicação de resultado. Se você é um profissional, se você ganha dinheiro falando com pessoas, influenciando pessoas, dependendo daquilo que você faz, comunicação para ter resultado, porque provavelmente muitas pessoas acham que se comunicam bem, mas é comunicação que não causa impacto positivo, que não gera resultado que você deseja. Então, se você vive uma vida desse tamanho, é fundamental que você comece a pensar em mudar a sua comunicação. Eu diria para você, se você dissesse para mim, qual é a primeira coisa que eu preciso mudar para ter um impacto positivo na minha vida em 2022, para eu obter resultados que eu não obtive ainda, eu diria para você, como número 1, melhore a sua comunicação. Número 2, vista-se como a pessoa que você gostaria de ser. Então, vista-se adequadamente. Apresente-se como a pessoa que você gostaria de ser. Não espere ser, não espere ter para ser. Comece a ser, que provavelmente você terá. Então, vestir-se adequadamente, de acordo com a ocasião, de acordo com o lugar que você quer frequentar, de acordo com as pessoas que você quer influenciar, que você quer estar juntos. Isso é fundamental. Então, vestir-se adequadamente, ter uma boa comunicação, são fatores que realmente ajudam a qualquer pessoa ter sucesso, ajudam a qualquer pessoa mudar o seu status quo, mudar. Quando você muda, quando você faz essas mudanças na sua vida, o mundo vai mudar para você. As oportunidades vão aparecer, porque você já deve ter ouvido aquela frase bem antiga, mas que continua sendo atualíssima. O mundo continua melhor, continua tratando melhor as pessoas que se vestem bem. Isso nunca mudou e eu vou dizer para você, isso não vai mudar. Então, e quando eu estou falando vestir-se bem, não estou falando de você usar roupa de marca, de você andar de terno e gravata, não. Eu estou dizendo para você que é importantíssimo que você se apresente como a pessoa que você gostaria de ser. Se você é um personal trainer e quer ter sucesso, você não vai aparecer lá para os seus clientes de terno e gravata, não há necessidade. Se você é um coach esportivo, você não vai aparecer lá de terno e gravata, não há necessidade. Agora, se você quer ser um executivo, se você quer ser um empreendedor de sucesso, provavelmente você vai ter que se vestir como as pessoas que têm sucesso nessa área se apresentam. Você vai ter que se apresentar da forma como eles se apresentam. Se você tem sonhos grandes, você precisa aparecer e pensar como grande. Precisa parecer grande e precisa pensar grande. Precisa, portanto, se apresentar da forma que essas pessoas se apresentam. Então, você fazendo essas mudanças, você melhorando a sua comunicação, você se vestindo adequadamente de acordo com a ocasião, com o local, com as pessoas que você vai conviver, os lugares que você quer frequentar. Se você gosta de frequentar bons lugares, vista-se adequadamente para esses lugares. Outra coisa importante, se eu pudesse dar uma dica, uma outra dica, eu diria para você, comece a frequentar lugares melhores. Em vez de tomar um café no local que você muitas vezes toma café todos os dias, passe aí tomar café num lugar extraordinário. Vá a um shopping, só tomar um café. Vá a uma cafeteria bacana, que as pessoas sentam para fazer negócio, para bater um papo. Comece a frequentar esses lugares apenas para tomar um café. Então, tomar o café na companhia de pessoas agradáveis, isso vai mudar e vai melhorar a imagem daquilo que você quer ver. Vai melhorar a sua presença, você vai se habituando a conviver com essas pessoas, a conviver com esses ambientes. E às vezes eu quero dizer para você que não é tão diferente. Às vezes você toma um café em qualquer lugar. Hoje um café numa padaria, numa boa padaria, um café custa basicamente a mesma coisa, 6, 7 reais um cafezinho. Se você for a um lugar maravilhoso, onde as pessoas estão fazendo negócio, pessoas
estão lá sendo felizes, as pessoas estão comemorando negócios, estão fazendo, enfim, fazendo relacionamento. Se você for num lugar desse, não vai ser muito diferente, talvez um pouquinho a mais, talvez até um pouco a menos. E você está num ambiente mais adequado para você obter sucesso, para você se preparar para ter sucesso, porque para você obter aquilo que você deseja, é preciso que você se apresente realmente de maneira diferente. De novo, eu quero dizer, aquilo que você ainda não conquistou é devido àquilo que você ainda não aprendeu, devido àquilo que você não sabe. Então, outra coisa, não menospreze a capacidade de aprender. Por mais que você já tenha avançado, é sempre possível avançar mais. Então, aprender sempre. Busque aprender com quem já fez, busque novos conhecimentos, novos conceitos de negócio, de convivência. Hoje as coisas estão mudando numa velocidade muito grande e é preciso realmente você se conectar com novos ambientes, com novas pessoas. Você precisa ser um conceito de qualidade, sabe? As pessoas, quando conversarem com você, elas precisam sentir que você é diferente. Hoje nós vivemos num mundo onde o diferencial é que tem o valor. Então, o valor está no diferencial. As pessoas às vezes se preocupam muito em ser o melhor, eu já falei isso aqui. As pessoas se preocupam muito em ser o melhor, em falar da qualidade, mas o diferente é que, na verdade, faz toda a diferença. Fazer aqui um trocadilho. É o diferente, é você ser diferente, é aí que está o valor. Então, procure ser um diferencial, procure ser um conceito de qualidade. Cumprimente as pessoas olhando nos olhos. Diga, olha, foi um prazer encontrar com você. Diga muito obrigado por ter me telefonado. Diga muito obrigado por ter vindo. Ao marcar uma reunião com alguém, mesmo naquele café lá que você marcou de tomar com seu amigo, chegue no horário. Se possível, chegue 5 minutos antes. Chegue nos encontros, tenha responsabilidade, mostre que você respeita as pessoas. Na verdade, quando você marca um encontro com alguém e a pessoa chega algum tempo depois, ela na verdade ela não é que ela não se respeita. Isso a gente já sabe, mas ela também não lhe respeita. Então, exija respeito. Se você exige respeito, você vai respeitar. Então, é fundamental isso que você faça direito, cumprimente as pessoas, apareça lá de barba feita, de cabelo cortado, de unha bem feita, enfim, possível perfumado, né? É importante isso. Isso faz toda a diferença. Isso mostra que você é uma pessoa que tem respeito por você e que tem respeito pelas outras pessoas. Imagine que você é um empreendedor, você está buscando investimento para o seu negócio e você vai e marca um encontro com um investidor que poderia investir um valor razoável no seu negócio e você atrasa, você chega atrasado, você chega cansado, você chega suado, você chega com sede, você chega precisando ir no banheiro, pedindo licença. Além de estar atrasado, você ainda precisa ir no banheiro antes de começar a reunião. É completamente deselegante. É completamente fora do contexto que nós vivemos hoje, do novo, as novas exigências do mundo dos negócios exigem isso. Você não precisa mais nem ser tão formal. Hoje, o mundo dos negócios, o mundo corporativo, tá mais suave. Então, você pode, mesmo estando com uma vestimenta bacana, mas não precisa necessariamente estar de terno e gravata, mas se você estiver adequadamente para aquele ambiente, você mostra respeito, você mostra que... Outra coisa importante é você procurar ser conhecedor daquilo que você vai fazer. Você marcou um encontro com uma pessoa, com um investidor. Eu vejo isso muito quando as pessoas vão procurar emprego. Eu entrevistei muitas pessoas durante muitos anos para procurar emprego e às vezes as pessoas chegavam para uma entrevista com a minha empresa e elas não tinham a menor ideia do que a empresa fazia. Elas não tinham a menor ideia sequer do qual era o objetivo da empresa, qual era o setor de atuação da empresa. Então, você que vai procurar emprego, você que vai numa entrevista de emprego, você que vai numa reunião de negócios, procure saber qual é o objetivo, procure saber quem é a empresa, quem são os diretores, o que aquela empresa faz, quais são os principais produtos daquela empresa. Hoje, com as redes sociais, é absolutamente possível você encontrar isso, você saber disso, portanto. Isso mostra que você é preocupado, isso mostra que você é antenado, isso mostra que você é um conceito de qualidade.
Então isso mostra que você é uma pessoa inteligente, que você realmente tem essa preocupação de saber com quem você vai falar. Então, se eu vou numa empresa, se eu vou visitar uma empresa, eu tenho que saber o que aquela empresa faz, quando aquela empresa foi fundada, quem foi o fundador. Eu me lembro de vezes que eu fui em empresas dar treinamento e eu procurava saber informações da empresa. Eu lembro de chegar nas empresas e eu tinha informações que os funcionários da empresa não tinham. Porque eu pesquisei, porque eu fui buscar. E aí eu falava das qualidades, das características, dos produtos da empresa, do que essa empresa fez. É extraordinário quando você surpreende a pessoa positivamente. Quando você vai num local e você trata as pessoas adequadamente pelo nome, quando você sabe qual é o principal produto da empresa, quando você quer trabalhar naquela empresa e você diz claramente por que você gostaria de trabalhar naquela empresa, por que você gostaria de fazer parte daquela equipe, daquele time. Né? Quando você sabe disso, eu diria para você que pode ser que você não seja contratado, mas muito provavelmente isso vai ser um fator muito forte para que você seja contratado. Você conhece a empresa, conhece os produtos da empresa, sabe quando a empresa foi fundada, se possível, sabe quem foi o fundador da empresa. Pode ser que a empresa tenha sido fundada por alguém que hoje já não é mais o presidente, o diretor da empresa, enfim, às vezes é um herdeiro, um filho, alguém que comprou a empresa. Mas se você tem essa capacidade de buscar esses conhecimentos e de tratar disso com as pessoas na hora da entrevista, eu diria para você que você sairá na frente da grande maioria das pessoas que ali estão. Porque as pessoas se preocupam muito em botar no papel ali um currículo. A gente que trabalha com isso, eu fiz isso durante muitos anos. Então você pega centenas, dezenas, centenas de currículos, quase todos têm um basicão, quase todos têm ali um apanhado muito básico. Claro, quando você pega currículo de um executivo, de uma pessoa que está buscando um outro cargo na empresa, às vezes se diferencia um pouco, mas na média você encontra muita coisa parecida. Então, o que vai fazer a diferença é a sua entrevista. O que vai fazer a diferença é aquilo que você vai ser capaz de dizer para o entrevistador. É a capacidade de olhar nos olhos e falar sinceramente. É a capacidade de ter a humildade de dizer o porquê que você está ali. Não ter um discurso decorado, sabe? Que a maioria das pessoas dizem. É a mesma coisa. Mais ou menos como aquela história de jogador de futebol, né? Diz que certa vez um jornalista perguntou para um jogador de futebol por que vocês dão as mesmas respostas. Ele falou, porque vocês fazem as mesmas perguntas. Então é muito interessante. Mas assim, se você vai numa empresa procurar um emprego, numa entrevista, numa reunião, procure saber há quanto tempo aquela empresa existe, quais são os principais produtos, se ela fabricava um produto e mudou de produto, se é uma empresa brasileira, se é uma empresa internacional. Isso eu diria para você que é uma coisa que agrada muito as pessoas que estão do outro lado da mesa. Portanto, agrada muito os diretores, os entrevistadores, as pessoas que trabalham naquela companhia. Então, ser um conceito de qualidade é, sem dúvida nenhuma, um passaporte fundamental para você fechar negócios, para você engajar com pessoas, fazer relacionamento, para as pessoas gostarem de você, quererem estar com você outra vez. Isso é, portanto, um fator muito importante para você quando você está em busca de realizar sonhos, de realizar metas. Tá? Então, agora que nós estamos próximos aqui do 2022, é fundamental você ter isso no papel, botar no papel o que você quer fazer no ano de 2022, o que você quer que aconteça para a sua vida, o que você quer que aconteça para a família, para a sua empresa, em que empresa você quer trabalhar, o que você quer fazer, o que você quer realizar. Coloca isso no papel, escreva isso. Quando você escreve as coisas, tem um poder muito grande. Parece brincadeira, mas quando você realmente coloca isso no papel, quando você escreve, é como se você estivesse desenhando ali o seu sonho. Isso tem um poder incrível. Isso faz uma diferença tremenda para você realizar as coisas. Eu diria para você que o planejamento é realmente uma força muito potente. Quando você sonha, quando você planeja, quando você escreve, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a probabilidade de acontecer aquilo que você coloca no papel aumenta em pelo menos 20, 30 vezes.
Muito mais, 20, 30 vezes. Tem uma história, vocês já devem conhecer muito essa história, daqueles formandos de Harvard lá de 1953, né? Eles fizeram entrevista, entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard, perguntando o que você quer ser, o que você vai fazer nos próximos 20 anos. 1953, 1973, eles foram reentrevistar aquelas pessoas que ainda eram vivas e que, portanto, eles tinham documentado ali onde elas estavam, onde elas moravam, etc. E eles foram reentrevistar aquelas pessoas. E a grande surpresa foi que, assim, quando eles fizeram o documento, quando eles documentaram aquilo, a grande maioria das pessoas não tinha a menor ideia do que iam fazer nos próximos 20 anos. A grande maioria não tinha ideia. Um percentual razoável tinha uma ideia, mas 3% daqueles formandos de 1953 de Harvard tinham por escrito. Eles tinham por escrito o que eles queriam fazer, o que eles iam fazer, o que eles iam fazer nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. Então, em 1973, eles reentrevistaram. E acreditem, vocês sabem disso porque isso é hoje muito conhecido. Quando eu tomei conhecimento dessa informação, isso já faz muitos anos, ela não era uma informação pública tão conhecida como hoje, mas aqueles 3% que tinham por escrito o que queriam fazer nos próximos 20 anos, eles tinham mais economicamente, eles financeiramente, e não só financeiramente, eles eram mais felizes, eles tinham famílias mais saudáveis, eles tinham, enfim, eles tinham menos problemas de saúde, eles eram mais bem-sucedidos em todos os aspectos da vida. Os 3% valiam mais financeiramente do que os 97% restante. Então, por favor, não menospreze isso que eu estou falando para você, de escrever aquilo que você quer fazer, escrever os seus sonhos, escrever os seus objetivos e metas, escrever os seus sonhos para 12 meses, escrever os seus sonhos para 2 anos, 12 meses, 3 anos, 5 anos e 10 anos. O que você quer estar fazendo no final de 2022? Quando você votar, quando você terminar de votar, hoje é dia 2 de dezembro. Então, dia 2 de dezembro de 2022, o que você quer estar fazendo? O que você quer estar conversando? Você vai conversar com alguém? O que você quer conversar? O que você realizou? Uma dica bacana que eu poderia dizer para você é: faça uma experiência. 12 meses passa muito rápido. A maior verdade disso é que nós estamos há quase 2 anos trabalhando em casa. Né? Quase 2 anos, muita gente ainda está em casa. Então, 12 meses passa muito rápido. Faz uma experiência. Eu ensino a fazer uma meta que é assim: você vai para o futuro e escreve como se você já tivesse conquistado. Então coloque aí no seu papel. Hoje, 2 de dezembro de 2022. E aí você diz o que você conquistou. Você pode escrever essa carta para uma pessoa, você pode escrever para o seu irmão, você pode escrever para o seu esposo, você pode escrever para, enfim, para qualquer pessoa. Pode ser até para uma pessoa que não esteja mais entre nós, mas você pode fazer isso. Olha, nos últimos 12 meses eu conquistei isso, a minha empresa aconteceu isso, eu trabalhei na empresa tal, então eu conquistei, eu guardei, eu consumi, eu viajei, eu passei, enfim, eu arrumei uma namorada, um namorado, um noivado, um parceiro, enfim, não sei o que você busca, qual que é o teu objetivo. Eu estou dizendo que se você se você usar essa técnica essa que eu já usei muitas vezes, e confesso a você que é muito poderosa, eu não vou aqui assegurar a você de que isso vai acontecer. Mas se você fizer, se você usar essa técnica de ir para o futuro e escrever como se já tivesse ocorrido, agradecer pelo que você já conquistou, eu diria para você que as possibilidades, a probabilidade disso acontecer, de fato, aumenta em pelo menos 30 vezes. Não faça isso. Comece a desenhar, comece a fazer. Imagine que você é uma obra-prima. Você, aliás, a sua vida é uma obra-prima. Imagine que você é um quadro e você está pintando a obra-prima, o quadro da sua vida. Se você estivesse pintando hoje esse quadro, o que você gostaria de colocar no quadro? Falar em quadro, entrou aqui o meu amigo Marco Rossi, que é artista plástico, então ele entende muito bem de pintura e etc. Então, o que você colocaria no seu quadro? Você está pintando o seu quadro, o que você quer colocar? Imagine que você está pintando um quadro e esse quadro é a sua vida. Então, o que você quer pintar? Como é que você quer pintar o futuro? Você tem aí provavelmente um rascunho do passado, né?
que você viu no passado e o que você está vendo agora no futuro, o que você está desenhando, o que você está imaginando. O que você está desenhando, o que você está pintando. Como você vai estar, como vai estar o seu quadro em 2022, final de 2022, em 2025, em 2030. Como é que você quer olhar para esse quadro? Como é que você quer ver o quadro que é a tua vida? Então isso é muito importante. Isso tem uma importância, isso tem uma importância muito grande. Né? Falar em grande, outra coisa importantíssima quando você está nesse processo de escrever o futuro, de traçar metas, de planejar o que você quer fazer no futuro, como é que você quer viver. Porque hoje, assim, é como você quer viver, né? Hoje, você tem que planejar como é que você quer viver daqui a 10, 20, 30 anos. Como é que você... Porque não se enganem, o futuro é desenhado agora. O que você faz hoje, o que você vai fazer amanhã de manhã, o que você fez hoje, que vai fazer amanhã de manhã, é o que vai ser o seu futuro. Então, o futuro, ele é criado no presente. Aquilo que nós fazemos agora é que vai determinar o tamanho do nosso futuro. Então, se é para lá que nós queremos ir, se é no futuro que nós queremos passar o resto das nossas vidas, é agora que você tem que planejar. É agora que você tem que fazer. Então, é fundamental pensar grande, ter sonhos grandes. Não tenha medo de sonhar. Tenha realmente sonhos que você possa trabalhar, que você possa dar o seu melhor, que você possa se empenhar para realizar. Porque quando você tem sonhos grandes e quando você chega lá, quando você realiza, vale a pena. Então é importantíssimo você ter pensamentos grandes, ter metas grandiosas, imaginar grandes feitos, se imaginar vencedor, se imaginar já dono do futuro que você almeja, que você sonha. Acredite, ninguém poderá derrotar você se você acreditar, se você pagar um preço. Agora, tem que pagar um preço. Não pode achar que vai ficar na frente da televisão. Não pode achar que não gosta de ler livros e que as coisas vão acontecer. Infelizmente ou felizmente, porque eu prefiro dizer felizmente não vão acontecer, porque se fosse igual, então o cara que lê 30 livros por ano seria igual o cara que não lê nenhum livro. Então, que bom que as coisas são como são. Que bom que se você pagar um preço, você vai conquistar. Se você, portanto, ler bons livros, se você passar o seu tempo livre na companhia de pessoas agradáveis, se você, portanto, cuidar disso, o nosso futuro vai depender muito, o sucesso que você vai ter, o seu sucesso ou o seu fracasso, o seu futuro, portanto, ele vai depender muito disso. Ele vai depender dos livros que você vai ler, número 1, das pessoas com quem você vai passar o seu tempo livre, número 2, e das pessoas com quem você convive. Não diria as pessoas com quem você passa o tempo livre, o que você faz no seu tempo livre. Então, é o livro que você lê, o que você faz no seu tempo livre e as pessoas com quem você convive. Isso é o que nós chamamos de meio. E esse meio, ele é absolutamente determinante para o seu futuro. Esse meio, ele tem mais poder do que a família. Ele tem mais poder do que o DNA. As influências que nós temos, que nós sofremos e que nós causamos também, né? Porque nós influenciamos também. Então, essas influências, elas são muito poderosas. Você precisa, portanto, dar a maior importância para isso. Os livros que você vai ler, as pessoas com quem você vai passar a maior parte do seu tempo, com quem você vai conviver, com quem você vai trocar ideias, né? E o que você vai fazer no seu tempo livre. Por que eu falo do tempo livre? Porque na maior parte do tempo, todas as pessoas fazem basicamente as mesmas coisas. Então vamos imaginar assim, que é claro que na prática não é assim que funciona, mas vamos imaginar que você descansa 8 horas por dia, dorme 8 horas por dia, trabalha 8 horas e você tem 8 horas de tempo livre, que você escolhe o que você pode fazer. Então, quando você está trabalhando, às vezes você está lá trabalhando, você tem que fazer o que você tem que fazer. Às vezes você é um operador,
sei onde é que você trabalha, um executivo, um gerente, enfim. O que você faz durante 8 horas você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer. Quando você está dormindo, você precisa dormir. Aliás, dormir é uma coisa fundamental, uma coisa importantíssima. As pessoas que estão buscando, que querem de fato ter sucesso, precisam dormir, precisam descansar. É quando você repõe as energias que você se prepara para o dia seguinte. Então, hoje a neurociência mostra que as pessoas que dormem pouco são pessoas que vão ter sérios problemas no futuro. As pessoas que dormem pouco, dormem no tempo inadequado, elas têm muito mais dificuldades de realizar metas, de cumprir objetivos e etc. Então, fundamental isso, você cuidar do seu... Então, voltando para lá, o seu tempo, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas livre. Claro que não é isso, a maioria das pessoas, a gente não está contando aqui o tempo que se passa no transporte, o tempo que você está, enfim, fazendo outras obrigações, porque todos nós temos obrigações fora dessas 8 horas, né? Mas escolher algo para fazer nesse tempo livre, que seja 1 hora por dia, é algo que pode mudar a sua vida. Eu sempre digo para as pessoas falam assim, mas eu não consigo ler. Eu pergunto assim, quanto tempo você tem para ler por dia? 1 hora? Ah, 1 hora eu não tenho. 40 minutos. Meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Ah, 10 minutos eu não tenho. 5 minutos. Olha, leia 5 minutos por dia. Isso já fará uma diferença tremenda na sua vida. É só 5 minutos. E você perde, não perde, mas você passa boa parte do tempo. Hoje, todos nós passamos muitas horas, muitos minutos e algumas pessoas muitas horas nas redes sociais. Então, no Instagram, Facebook, o WhatsApp, então, esse é um ladrão de tempo tremendo. Então, é fundamental você administrar bem isso. As pessoas que conseguem administrar melhor isso, conseguem ter avançar mais, conseguem conquistar mais, conseguem ter mais produtividade. Então, a produtividade hoje é cada vez mais uma palavra da moda. Então, ter uma produtividade é fantástico quando você consegue fazer isso com a sua vida. Então, cuidar desses detalhes faz toda a diferença. Comece um movimento. Eu sempre digo para as pessoas, começar a ler é como você começar um movimento. Você começa um movimento e depois ele ganha vida própria. Então você não tem o hábito de ler, mas se você ler 5 minutos por dia, de repente um dia você vai ler 10, 15, 20. Isso vira um hábito na sua vida. Faça isso. Eu sempre gosto da técnica dos 21 dias, né? Faça isso por 21 dias seguidos. Hoje já tem pessoas que falam de mais tempo, falam de 42, de 60 dias. Mas faça 21 dias seguidos. Se você fizer 21 dias, ler 5 minutos por dia, todos os dias, aí o que as pessoas fazem? Elas vão ler os 5 minutos, sabe aonde? Na cama. Eu conheço pessoas que vão fazer a leitura, os 5 minutos na cama. E aí na cama, em 2 minutos, dependendo do seu dia, dependendo daquilo que você fez durante o dia todo, 2 minutos é o suficiente para você já cansar. E aí você dorme. Então, procure um ambiente, procure um lugar adequado, bem iluminado, que você possa ter o prazer, adquirir o prazer da leitura. Outra coisa, não leia sem saber o porquê de estar lendo. Todas as vezes que você vai fazer uma leitura, leia com um objetivo. Descubra qual que é o objetivo na leitura. Qual que é o objetivo de ler esse livro? Eu quero ler esse livro porque isso vai me ajudar em tal meta. Eu vou ler esse livro porque eu quero descobrir tal coisa. Eu quero fazer... Então, procure sempre um objetivo em cada leitura que você vai fazer. Porque se a gente fica lendo coisas que não acrescentam, que não fazem diferença, realmente pode ser que seja extremamente desagradável. Mas se você consegue ler com um objetivo, eu vou ler isso daqui porque eu preciso disso aqui. Outra coisa que você tem que ter em mente quando você está lendo é uma conversa entre você e a pessoa que escreveu, você e o autor. Então, às vezes você tem uma pessoa que é tão importante, um autor
extraordinário, que realizou coisas maravilhosas. Imagine você sentado no sofá da sua casa, trocando uma ideia com esse cara. Eu vou usar só um nome aqui, que nem sei se para todo mundo é um sujeito extraordinário, mas você lê o Chico Buarque sentado no sofá da tua casa, é semelhante você estar batendo um papo com o Chico Buarque. Então você compartilha ali das ideias do cara, como é que ele pensa. Você não sabe o que a pessoa pensa, mas você sabe como a pessoa pensa. Então isso faz uma diferença tremenda. Então assim, comece um movimento. Comece um movimento de estudar, comece um movimento de fazer cursos, comece um movimento de melhorar sua comunicação, comece um movimento de procurar ambientes melhores para você frequentar, apenas para tomar um café, apenas para encontrar um amigo. Quando você marcar um encontro com alguém, é só um encontro, mas marque num lugar que vale a pena. Marca na cafeteria do shopping center, a melhor cafeteria da sua cidade, do lugar onde você está. Marca num lugar apenas pelo prazer de estar naquele lugar. Eu quero dizer para você que isso é algo muito importante. E isso vai fazer uma diferença tremenda para você. Quando você se habituar a esses lugares melhores, a encontrar essas pessoas, a falar de coisas bacanas, a marcar encontro em livrarias. Olha que coisa, olha que ideia fantástica, marcar encontros em livrarias. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui um frequentador assíduo de livrarias. Eu poderia dizer que eu era um rato de livrarias, porque eu estava sempre em livrarias. Os fins de semana, quando eu tinha folga, ia para uma livraria. Sempre gostei de comprar livros, mas sempre gostei de pesquisar, ler. Às vezes você pega livros que em uma tarde, 2 horas sentado ali, você lê o livro. Então, esses hábitos que você comece esses movimentos, descubra qual é o movimento que você quer começar. Acho que é mais tranquilo assim. Descubra qual o movimento que você quer começar agora, para você ter um 2002 extraordinário. Faça de 2002 o melhor ano da sua vida, mas comece esse movimento agora. Comece a fazer essa diferença agora. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser fantástico. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso pode ser brilhante, que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. E aí lá na frente você vai colher os resultados disso. Você vai lembrar que foi difícil o começo, mas que na jornada isso tudo vale muito a pena. Então, sabe, não tenha medo de começar um movimento, mesmo que seja difícil, mesmo que no início digam que você não vai ter resultado, que você é diferente, por que você está querendo fazer isso? Se isso não vai te levar, porque as pessoas. Eu quero dizer para você que muitas vezes essas pessoas que fazem essas críticas, acredite, não é por mal. Às vezes é por muito amor. Mas por muito amor, elas querem deixar você no lugarzinho comum. Elas querem deixar você desse tamanho, do tamanho da grande maioria das pessoas. Porque às vezes as pessoas não têm noção dos nossos sonhos. Elas não têm noção daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente quer realizar, do legado que você quer deixar. Então, se você encontrar alguém que diga para você, você é tolo, você perde tempo com isso, você é bobo e tal, diga, não tem problema. Diga, mas eu gosto disso. E exija apenas que a pessoa respeite você. Respeito é importante você exigir ser respeitado. Mas não desista por causa dos outros. Não desista por causa que alguém disse alguma coisa para você, que você não vai conquistar, que, olha, não tem problema se a plateia não acreditar. Só tem problema se você não acreditar. Então, se você não acreditar, tem um problema gigantesco. Agora, se a plateia inteira não acreditar, mas só você acreditando, é muito forte, é muito grande, é muito poderoso. Cara, o poder que você tem de fazer acontecer é gigantesco. Nós, seres humanos, somos absolutamente capazes. Nós, seres humanos, somos absolutamente preparados. E agora nós temos tudo. Agora nós temos tudo de melhor do planeta está à nossa disposição.
Então você tem tecnologia, você tem conhecimento, você tem isso daqui, você pode se comunicar com o planeta inteiro da sua casa, do conforto da sua casa. Isso era algo inimaginável há poucos anos. Hoje você se comunica com a Terra toda, da sua casa, do seu automóvel, do sofá da sua casa, do seu escritório. Então acredite em algo realmente que vale a pena você lutar por isso. Tenha sonhos extraordinários, pense grande. Pense grande. Tenha sonhos que quando você realizar, vale a pena você olhar para trás e dar risada e comemorar. Você ter sonhos pequenos, às vezes quando você conquista nem tem mais valor. Ou às vezes no meio você às vezes até perde o interesse porque era tão insignificante. Então, a grandeza está em você realmente sonhar com algo que faz a diferença. Outra coisa importante, quando você muda, você se liberta. Você já pensou nisso? Que todas as vezes, e nós temos muito medo das mudanças, o ser humano tem medo da mudança. Porque não é que ele tem medo da mudança, o ser humano tem medo do desconhecido. Nós temos medo de mudar porque nós temos medo do desconhecido. Então nós queremos continuar com o conhecido porque é confortável. Pode não ser bom, mas é conhecido. Por que as pessoas lutam para continuar num relacionamento, mesmo quando ele está falido? Porque é conhecido. Você já sabe com o que pode contar e com o que não pode contar. Por que as pessoas lutam para não serem despedidas de uma empresa onde elas têm um emprego medíocre? E quando eu falo medíocre, eu estou falando apenas médio, tá? Medíocre não é uma coisa absurda. Medíocre é uma coisa mediana, é uma coisa dentro da média. Só que você tem que ser fora da média. Você precisa ser um fora da média. Então a nossa luta, a nossa jornada, tudo que fazemos todos os dias é para nos tornarmos fora de série, fora da média. Porque ficar na média é igual a todo mundo. E eu tenho absoluta certeza que você não quer ser igual a todo mundo. Você merece muito mais. Você deseja muito mais. Só que para isso, você vai ter que fazer muito mais. Você vai ter que fazer a mudança que você quer fazer. Você vai ter que acreditar que é possível. E muitas vezes é somente você que tem que acreditar. Ninguém vai resgatar você. Eu sei que o que eu vou dizer agora pode não servir para você, mas pode servir para você. Pode não servir para você, mas pode servir para você. Como tem bastante gente, então assim, nós não estamos vivendo tempos extraordinários, nós estamos vivendo realmente tempos, poderia dizer como dizia-se antigamente, tempos bicudos. Mas é necessário que você tenha a coragem de fazer as mudanças que são necessárias, porque mudança significa libertação. Quando você muda, você abandona o passado de dor. Quando você muda, você se liberta daquele passado que te maltratava, que te machucava. Então, às vezes, é um relacionamento que não serve mais. Às vezes, é um negócio que já está fadado a fracassar. E você continua investindo tempo, energia, dinheiro. Então, mudar significa libertação. Quando você muda, você se liberta. Quando você tem coragem de fazer essas mudanças que são significativas e que vão fazer a diferença na sua vida, o day after, ou seja, o dia seguinte da mudança, é um alívio. Eu sei porque eu já vivi essas experiências de abandonar coisas que me machucavam, que me maltratavam, que me mantinham preso num passado que eu não queria mais ficar, que não me permitiam ir em busca das minhas reais buscas, dos meus verdadeiros objetivos. Então, aquele passado, quando eu me libertava dele, quando eu tinha coragem de abandonar um negócio que não me satisfazia mais, quando eu tive a coragem de sair de sociedades que não me faziam mais felizes, que não me completavam mais. O dia seguinte é extraordinário, porque você sente-se poderoso, você sente-se capaz, você tá livre, você está liberto.
Quando você é libertado desse passado que te machuca, que te maltrata, que te chicoteia, quando você tem a coragem de abandonar isso, é fantástico, é extraordinário, porque é libertação. Mudança significa libertação. Mas é incrível como as pessoas não querem ser libertadas. Isso parece incrível. Isso parece incrível, porque verdadeiramente as pessoas não têm consciência de que quando você faz uma mudança, você consegue avançar. Quando você deixa o passado no passado, as possibilidades aparecem, as probabilidades aparecem. Eu tenho o hábito de dizer para as pessoas quando alguém me diz assim, eu perdi o emprego, fui mandado embora da empresa, etc. Eu sempre tenho essa, parece às vezes até que é uma demagogia, mas não é. Parabéns, cara. Parabéns. Mas como assim eu perdi o emprego e você me dá parabéns? Porque agora você tem a possibilidade de buscar algo do seu tamanho. Agora você tem a possibilidade de buscar algo que realmente você deseja, você sonha. Você não vivia reclamando daquele emprego? Você não vivia reclamando daquele chefe? Você não vivia reclamando daquele ambiente de trabalho? Por que você está com medo agora que você está livre? Agora você vai buscar algo que você realmente merece. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas não se acha merecedora. As pessoas não se acham merecedoras do melhor. Então é preciso ressignificar isso também. É preciso ter a capacidade e a humildade de abandonar o bom para obter o ótimo. Às vezes o que você está vivendo é bom, mas não é ótimo. E o bom não serve. Bom é só bom. Você tem que buscar o extraordinário, buscar o ótimo, buscar o fantástico. Então, para você obter o ótimo, você tem que ter a humildade de deixar o bom. Às vezes você tem um bom emprego, mas um bom emprego você vai viver na média a vida toda. Então, ter a coragem de abandonar o bom para buscar o ótimo, somente os ases conseguem. E as pessoas que têm essa coragem, as pessoas que têm essa capacidade, são as pessoas que conquistam tudo. São aqueles 2 ou 3% da sociedade que conquistam tudo. Que realmente realizam sonhos, realizam objetivos, têm vida feliz, passeiam, viajam, etc. Então tenha coragem de abandonar o mediano para buscar algo que pelo qual vale a pena lutar. Buscar algo pelo qual vale a pena você acordar todos os dias, acordar cedo, porque eu sei que a maioria de nós acorda cedo e dorme tarde. Então, já que você tem que acordar cedo e dormir tarde, lute por algo que realmente seja extraordinário. Lute por algo que pode ser que não seja fácil, mas que quando você conseguir, vale a pena. Que você vai ter orgulho, que você vai se orgulhar, que você vai orgulhar as pessoas que amam você. Ok? Pessoal, então estou chegando ao final aqui, estamos chegando ao final desse bate-papo. Quero dizer que foi uma honra ter vocês aqui. Eu quero honrar cada um de vocês que participou, cada um de vocês que passou por aqui. Quer dizer que na quinta-feira que vem, às 20h21, estaremos juntos novamente. Ok? Foi uma honra. Muito obrigado.